prazer estar aqui com os irmãos nessa manhã de domingo. É muita alegria para cada um de nós e um desafio ter uma professora do seminário sentada na primeira fila do... Mas eu queria agradecer aos irmãos pela oportunidade e, como eu já fui apresentado, eu sou da primeira de Niterói. Diferentemente dos irmãos, agora, irmãos em Cristo Jesus, os internos da Cristolândia, apesar da minha aparência, eu não sou ex-dependente químico, porque normalmente as pessoas chegam lá no projeto e dizem o seguinte: meu filho, quantos anos você já experimentou algum tipo de droga? Eu falei, graças a Deus, nunca, mas as aparências enganam. Então, eu queria orar nesse momento com os irmãos, para que Deus possa assim nos abençoar na palavra de hoje. Querido Deus, eterno Pai, que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração agradem ao Senhor. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram as suas Bíblias em João 5. A gente vai ler do verso 21, do verso 1 ao verso 9. Mateus 5, do 1 ao 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1 ao verso 9. E diz assim a palavra de Deus: Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betsaida. Perto da entrada estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: Você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: Levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. E isso aconteceu no sábado. Queridos, o que eu quero trazer ao seu coração, ao nosso coração, nessa manhã, é que independente do lugar aonde você esteja, Jesus vai ao nosso encontro. Independente da situação, da condição espiritual que você se encontre, Jesus vai ao nosso encontro. Ao encontro dos tanques de Betesda da nossa vida. Talvez você entrou aqui nessa manhã e a sua condição espiritual seja de um paralítico, seja de um doente, seja de um moribundo, como muitos de nós um dia nos encontrávamos, e especificamente esses da Cristolândia, mas um dia eles tiveram um encontro com Jesus, e você também pode ter um encontro com Jesus. Porque quando aquele jovem foi levado, aquele tanque, o deixaram ali, e a partir de então, ele não pôde mais se locomover por conta própria, porque ele era paralítico. Muitas das vezes, queridos, estamos
perto do nosso milagre, perto da nossa bênção. Por causa da nossa condição espiritual de doentes, não conseguimos avançar pelos nossos próprios meios. Aí vem Jesus e nos toma pela sua mão e nos faz experimentar o milagre dele nas nossas vidas. Eu quero levar você a crer nessa manhã que somente em Jesus há esperança para a sua recuperação, há esperança para a transformação de vida, que somente em Jesus há todo poder para que você saia da sua condição espiritual e goze de plena alegria e de vida abundante em Cristo Jesus. Alguns comentaristas queridos dizem que essa festa era a festa da Páscoa, onde a Bíblia não descreve isso. Porém, a gente está aí às portas da Páscoa, e lá na Cristolândia a gente espera ansiosamente esses momentos, porque muitos lá não tem essa acessibilidade de ganhar presentes, ganhar chocolates. Então, muitas das vezes, uma caixa de bombom, um bombom simplesmente, nós fazemos a festa. E os irmãos, se quiserem, pode misturar aí chocolate. Eu gosto de chocolate. Chocolate é bom. Mas o interessante é que a Bíblia descreve que aquele homem estava à porta das ovelhas, perto de um tanque chamado Betesda. Era um lugar onde as pessoas não gostavam de estar, era um lugar onde as pessoas passavam de longe, não queria se relacionar com aquelas pessoas que estavam ali, talvez pela situação física de cada indivíduo, deveria ter até mau cheiro. Então era um lugar insuportável, ninguém queria estar ali. E quando a gente olha para as Cracolândias do Brasil, quando a gente olha para as Cristolândias do Brasil, independente de quem você seja, cidadão brasileiro ou crente em Jesus, você não gostaria de estar num lugar desse. Você não gostaria de ter alguém que estivesse nessa situação. Mas como igreja do Senhor, como servos do Senhor, nós não devemos nos ater a esses contextos, porém, nós devemos estar lá, ser agentes de transformação para essas pessoas. Talvez as portas das ovelhas, o tanque de Betesda se encontre dentro da sua casa, na sua vizinhança, ao seu redor. E você, como pessoa crente em Jesus Cristo, precisa fazer algo, precisa mover-se em relação a essa situação, porque Deus te colocou ali, não foi à toa, queridos. E até hoje eu me questiono, quando Deus me chamou para o ministério Cristolândia, eu vindo de igreja, criado na igreja, e eu me perguntava, o que o Senhor quer que eu faça lá? O que eu tenho para oferecer para aquelas pessoas? E hoje, olhando a vida do Alexandre, olhando a vida do Ramon e de tantos outros que não conheciam e não conhecem, muitos entram lá e não conhecem ainda o Evangelho de Cristo, isso me dá alegria, me dá prazer, porque
eu faço parte da história da vida deles. E a pergunta que eu te faço essa manhã é se você gastaria seu tempo para estar em um lugar parecido com este, ou fazer alguma coisa por essas pessoas que estão nessas condições, nesse estado. O fato é que Jesus estava lá. O fato é que Jesus estava lá. E queridos, mesmo que você não vá no lugar que talvez Deus esteja te chamando, o próprio Jesus está lá, movendo céus e terra em favor de pessoas como essas que são destruídas pelo inimigo de nossas almas. Mas Deus quer levantar você, como levantou a mim e tantos outros. Deus quer levantar cada um de nós. E como esse texto se aplica nas nossas vidas? Primeiro, a condição espiritual do homem o torna incapaz de avançar pelos seus próprios meios. Vemos isso no versículo 3 ao 5, quando diz assim: perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando o anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso, sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Talvez você esteja aqui nesse auditório e você se encontre numa condição espiritual, doente espiritualmente, há tantos anos, onde buscou vários métodos, vários auxílios para se libertar, encontrar salvação, encontrar paz, mas nada funcionou. E a palavra de Deus vem confortar o nosso coração, dizendo que Jesus está a te observar, que Jesus está pronto a te ajudar, que Jesus está pronto a estender a mão para você. O texto diz que aquele homem se encontrava perto da entrada de uma das portas. Isso significa que ele acampou o mais próximo que pôde da sua recuperação. E há várias pessoas, como eu disse já antes, que estão perto do seu milagre, mas por causa da sua condição, por causa do seu desespero, elas não entregam a sua vida a Jesus. E lá na Cristolândia temos várias dessas pessoas, pessoas que já passaram por várias casas de recuperação, pessoas que já passaram algumas vezes pela Cristolândia. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer um que já tinha 30 antecedentes de casa de recuperação. E quando nós fomos conversar, ouvir o histórico dele, aquela vida em todas as áreas estava destruída. Mas eu disse para aquela pessoa: não desista, Deus te ama. E é isso que, esse é o papel da igreja no mundo, não desistir dessas pessoas. Se nós, como Cristolândia, missionários, se eu, como crente em Jesus Cristo, desistisse do Schumacher lá na Central do Brasil, hoje ainda ele não estaria lá, estaria em qualquer outro lugar. Mas para a glória e louvor do Senhor, ele está continuando o seu processo de tratamento. Enquanto chegam lá, que a família já desiste dele. Diz para a gente: eu
eu não aguento mais, eu não quero cuidar mais dele, eu estou sofrendo. E daí a gente cuida da pessoa, do aluno, do indivíduo e também cuida da família. E muitas mães, muitas pessoas voltam lá e dizem para nós: ah, se eu desistisse do meu filho, ah, se eu desistisse do meu ente querido. E aquela família também, por intermédio do testemunho daquela pessoa, todos são levados aos pés de Cristo. Nós temos experiência de um jovem lá na Cristolândia, de Pablo, que ele, com seus 25 anos, ele se formou em engenharia e o antecedente dele é de nenhuma casa de recuperação, mas de várias alternativas com profissionais, médicos, psicólogos, psiquiatras, vários remédios, e ele adentra as portas da Cristolândia, a família dele adentra as portas da Cristolândia como se fosse o último lugar onde ele poderia estar, a solução estando ali. E daí ele vem, e a gente tem o modo de ver o perfil da pessoa, né? Normalmente a gente caracteriza isso, a gente fala: esse tem perfil de Cristolândia, que lá a gente é simples demais. Esse não tem, esse vai nos dar trabalho pela sua arrogância, pela sua soberba. E as suas condições não foram barreiras para que ele se aproximasse do Evangelho, da Palavra, e fosse transformado por ele. E numa das primeiras visitas, ele, ao conversar com o seu pai, com os seus familiares, ele disse o seguinte, desculpa a expressão, abre aspas: estou me chapando de Deus. Eu me chapava das drogas, eu estou me chapando de Deus, fecha aspas. E eu sinto uma paz tão imensa no meu coração e uma alegria tão imensa no meu coração que nunca sentia. Eu entrei aqui e os remédios estão lá no armário, eu não tomo mais o remédio antidepressivo, o remédio para dormir, o remédio para ansiedade, porque eu não necessito mais. Porque Jesus é a droga mais forte da minha vida. Foram palavras dele. Irmãos, não tem como se emocionar, não tem como se alegrar em ver um testemunho desse. Segundo, Jesus observa a nossa incapacidade de avançar pelos nossos próprios meios. Versículo 6 diz o seguinte: Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ser curado? A gente cantou aqui: Deus me ama, mesmo sendo assim, pobre pecador, mesmo estando caído, mesmo estando de pé, Ele não nos deixa de nos amar. E é nesse contexto que Jesus, é nessas condições que Jesus nos olha. Não importa como você esteja, Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama. Então, nas condições que aquele homem estava, Jesus olhando para ele, Jesus queria logo fazer algo por aquele homem. E Ele quer fazer algo por você, querido, nessa manhã. Ele não só observa, Ele oferece ajuda. Você quer ser curado? E a pergunta serve para cada um de nós essa manhã. Jesus pergunta para você: você quer ser curado da sua condição espiritual? E ser levado ao tanque de Betesda? E
ter a experiência com Cristo Jesus? Você deseja ser curado? Normalmente, Marquinhos tem uma expressão lá na Cristolândia, que ele diz assim: é Deus, se não for Deus, ninguém pode fazer mais nada, é Deus que faz as coisas por nós. Nós temos visto a experiência disso. Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, irmãos. E terceiro e último lugar, Jesus nos surpreende pela capacidade que temos de não confiarmos em seus próprios meios. Jesus nos surpreende pela capacidade que temos de não confiarmos em seus próprios meios. Versículo 7 e versículo 8 diz assim: ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Aquele homem, querido, estava esperando talvez Jesus colocar ele lá dentro. Mas Jesus supera todas as expectativas daquele homem. Aquele homem não precisou do tanque, algo supersticioso que aquelas pessoas acreditavam que o anjo passava por ali. Não tinha anjo nenhum. Jesus queria dizer para aquele rapaz o seguinte: olha, o tanque não é o ponto principal do seu milagre. Quem pode fazer o milagre na sua vida sou eu. Você quer ser curado? O homem estava esperando o óbvio, que o milagre viesse através do tanque, mas foi através da ordem de Jesus: levanta e anda. Talvez, querido, você esteja esperando o seu milagre por diversos meios, mas basta uma palavra de Jesus, a sua vida pode mudar. Amém? Amém. Eu quero concluir dizendo que somos desafiados como igreja a fazer de muitos contextos como esse, de muitas cracolândias espalhadas pelo Brasil, de muitas portas das ovelhas espalhadas por nosso Brasil, um lugar, uma casa de misericórdia. É isso que significa a palavra Betesda, casa de misericórdia. E nesse momento, a partir de então, eu quero desafiar você a receber o convite de Jesus para estar entregando a sua vida, dedicando a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero o seu milagre, eu espero o seu milagre há tantos anos, e talvez você tenha dúvida do que Deus possa fazer no dia de hoje por você, mas saiba, Ele está ansiosamente esperando uma decisão sua nessa manhã, para você entregar o seu coração e dizer: eu quero o milagre de Jesus na minha vida. Eu também quero desafiar a você a continuar a contribuir com a nossa obra, com a expansão do reino de Deus, não só na Cristolândia Papa, mas em todo o Brasil. Se inscrevendo no nosso plano de adoção missionária, onde você mensalmente, num valor específico, você
ajuda a nossa obra ali naquele lugar. Ajuda tantas vidas, quanto a de Ramon, quanto a de Alexandre e a de tantos outros, que em nome de Jesus serão restaurados para a glória de Deus. Eu quero orar com você primeiro, fazendo assim, lançando o primeiro desafio. Você que chegou aqui hoje, talvez um dia você já fez parte da membresia de alguma igreja, mas o convite de Jesus, queridos, não é para que nós nos tornemos membros de igreja, é para que nos tornemos discípulos dele. Eu quero nessa manhã convidar a levantar uma de suas mãos, dizer: eu quero aceitar a Jesus Cristo na minha vida, eu quero receber o milagre dele na minha vida. Tem alguém assim nesse auditório? Quer receber a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você que deseja, amém, você que deseja entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: eu estou esperando o meu milagre há tantos anos, e hoje chegou o dia do meu milagre. Eu quero entregar o meu coração a Jesus, eu quero ter uma vida abundante, eu quero sair da minha inércia espiritual, da minha doença espiritual, eu quero me tratar com Jesus. Mais alguém quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante uma de suas mãos, nós queremos orar por você, nós queremos dedicar a sua vida ao Senhor. Na galeria, você, homem, mulher, jovem, criança, que compreendeu o plano de Deus, você quer entregar a sua vida a Jesus? Nessa manhã, quero orar por você. Mais alguém deseja aceitar? Levante a sua mão bem alto, que nós possamos observar. Nós queremos orar por você. Você que levantou uma de suas mãos, fique de pé no seu lugar. Queria orar por você. Querido Deus e eterno Pai, glorificado seja o seu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus de perto, é um Deus que vê o nosso coração, a miséria do nosso coração, que tem compaixão de nós. Ó Deus, abençoe essas vidas que levantaram de suas mãos, entregando-as a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Ó Deus, sela elas com teu Espírito, ó Deus, para que elas nunca possam afastar-se do Senhor, para que elas nunca venham duvidar do poder maravilhoso do Senhor, para que elas venham desfrutar do teu amor e da tua graça todos os dias. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero, nesse mesmo sentido, pode assentar você que se levantou, e nesse mesmo sentido eu quero que você levante uma de suas mãos, você que quer preencher a ficha do PAN, ajudando-nos mensalmente com um valor específico, coisa bem pouca, coisa simbólica, para que o reino de Deus possa ser anunciado ali em Pádua e em Miracema, em todo o Brasil, em nome de Jesus. Se você deseja, assim, levante uma de suas mãos. Você que quer ser parceiro nosso, nos ajudar através do PAN Brasil, ou você que já é adotante, você quer se tornar adotante de mais um missionário, de mais um projeto,
Você pode nos procurar a irmã Isabela. Eu quero orar por você, que levantou uma de suas mãos. Dessa forma, estamos terminando aqui a mensagem desta manhã. Que Deus possa, queridos, nos abençoar. Que você possa ter um domingo e uma semana abençoada, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos ao teu dispor, dizendo: eis-me aqui, como o profeta Isaías, que ao seu chamado diz para o Senhor: eu habito no meio de pessoas com lábios impuros, eu sou homem de lábios impuros, mas eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor me utilize da forma que o Senhor quiser, para abençoar vidas, para promover o seu reino nesse local, para multiplicar discípulos de Jesus. Senhor, seja com nossos irmãos, dê ousadia no falar, dê, ó Deus, capacidade de cada um deles fazerem entendidos para o mundo que questiona o que cremos, que questiona o que acreditamos. Ó Deus, que a unção do Senhor recaia sobre cada um dos meus irmãos aqui nesse lugar, e sobre a tua igreja nesse local. Ó Deus, em nome de Jesus, que sejamos cristãos contagiantes, com testemunho eficazes para a glória do Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, André. Deus abençoe. Roberto, ele foi bem, Roberto? Graças a Deus. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos, sua esposa, André, essa equipe que trabalha ali em Pádua, numa missão tão importante para os nossos dias. Eu gostaria de fazer com a igreja uma oração especial por todos vocês. Vou pedir que a equipe venha aqui à frente e nós vamos estender as mãos e orar para abençoá-los. Vamos ficar de pé, irmãos, por favor. Podem vir, isso. Os alunos também podem vir. Pode subir nesse patamar aqui. Isso. Vamos orar. Quero convidar você, logo mais à noite, nós vamos estabelecer aqui um tribunal do júri. E nós vamos fazer um julgamento logo mais à noite. Dentro dessa série de mensagens 94 horas, nós vamos reabrir um caso e nós vamos fazer um julgamento logo mais à noite. Venha para ouvir a palavra de Deus. Amado Deus, nós te louvamos por palavra tão relevante, desafiadora, lançada ao nosso coração, Senhor, de estar disponível para sermos instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Deus, eu te louvo pela vida do Marcos, teu filho, sua esposa, o André e essa equipe, Deus, multidisciplinar, que investe seu tempo, investe sua vida na recuperação e na transformação de outras pessoas. Obrigado pelos testemunhos que hoje ouvimos aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque dia após dia teu Espírito usa homens e mulheres para serem boa influência na vida de outros homens e mulheres. E é isso que acontece ali em Pádua. E a nossa oração é que a tua boa mão seja conservada junto, sobre, Senhor, esse trabalho, fazendo-o prosperar, para tirar, Deus, deste mundo de vícios e drogas, Senhor, e perdição, tantas e tantas vidas que ali chegarem, Senhor. Dá a tua bênção,
dá o teu sustento, dá a tua graça. Quanto a nós, Senhor, leva-nos para os nossos lares, amparados, protegidos e guardados por Ti. No precioso e no soberano nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Deus abençoe. Bom domingo. Até logo mais, 17h30 ou 19h30.